Nós estamos falando de um Brasil que beira a algo perigoso. Podemos criar até uma crise institucional de poderes. Tudo o que falaram de mim, tudo que mentiram a meu respeito, vou ter que engolir de volta. Olá, amigas e amigos do Rio Liberto. É um prazer e uma honra estar aqui na difícil missão de substituir o meu querido amigo Azenha, que me convidou com muito carinho para estar com vocês aqui nessa edição do Rio Liberto. Hoje é com muita honra e muita alegria que nós convidamos a ex-deputada federal Cristiane Brasil, que é pré-candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro pelo PTB. A gente não pode perder tempo, né? Ela tem muita coisa boa para nos contar e ela já vai entrar conosco agora. Até já! Canal Rio Liberto com o Dr. Azenha. Quanta honra, né? Poder ter hoje aqui a minha amiga Cláudia Cataldi, grande jornalista, fazendo a introdução desse canal, que a proposta é a gente debater o Rio de Janeiro como um todo, o município também. E estamos aqui hoje com uma pessoa especial. O programa é especial. Hoje o canal Rio Liberto traz a Cristiane Brasil. O Rio Liberto tem muito orgulho de te receber aqui. Eu tenho um especial carinho por você, não só, já te falei várias vezes, pela pessoa que você é, mas pelo teu pai também. Fica à vontade para fazer suas considerações iniciais no programa Rio Liberto. Estou aqui para não só expor as minhas opiniões, os meus projetos, mas também contar um pouco da minha trajetória, da minha história e me apresentar a vocês. Muito obrigada pelo convite. Não, a honra é toda nossa e eu faço questão de enfatizar que estamos hoje aqui com duas mulheres extraordinárias, uma jornalista e uma mulher pública, uma política, uma grande advogada também, colega. Eu queria que você começasse falando, você é pré-candidata a prefeita do município do Rio de Janeiro. Você pretende restabelecer aqueles teus programas que você teve da terceira idade? O que você queria falar sobre isso? Bom, um dos tópicos mais importantes do que eu penso sobre gestão do Rio de Janeiro é a qualidade de vida do cidadão. E a qualidade de vida do carioca, para mim, do morador do Rio de Janeiro, nem todo mundo que mora no Rio é carioca, muitas pessoas elas migram para cá em busca de saúde, qualidade de vida. Aqui é uma capital onde os principais hospitais federais especializados têm sede. Sim, então, sim. Muitas pessoas que estão envelhecendo vêm para cá. Isso. Procurar ortopedia, oncologia, aqui no Rio de Janeiro. Nós temos um envelhecimento natural da população, ou nós temos também o fenômeno de pessoas que migram de outros estados ou outras cidades do próprio Rio de Janeiro, buscando atendimento especializado para doenças do próprio envelhecimento, por conta dessas especialidades médicas que eles só encontram no Rio de Janeiro. Então, se você não tem uma política voltada para o envelhecimento populacional humano e você não pensa neles, você já está completamente fora de contexto e não está entendendo quais são as vertentes de futuro para a cidade. A vertente é envelhecimento. Agora, Cris, falando sério, como que você, em caso de vitória de eleição, faria para administrar uma cidade sem recursos? Porque por todos os motivos e sobretudo pós-pandêmica, como é que você vai fazer? Olha, primeira coisa que uma pessoa, como você mesmo disse, uma mulher que pode ser a primeira prefeita do Rio de Janeiro, faz quando chega numa casa que está desarrumada, que está com tudo desorganizado, é fazer o quê? Botar ordem na casa. Como boa mãe, como boa mulher, vai fazer a mesma coisa que faz dentro de casa. Vai arrumar a casa. E é o que eu vou fazer. E a gente faz o quê? A gente vai fazer economia, a gente vai pensar em gestão, vai economizar as coisas, vai fazer com que o Rio de Janeiro se modernize, vai acabar com essa história de processo de papel, vai fazer uma gestão eletrônica. Mas tem de onde tirar, Cris? Porque, Tem, o jeito que a gente olha, aparentemente, é uma sequência de erros que houve histórica, e o que se ouve é que não há dinheiro suficiente.
como que você vai fazer para tirar essa água de pedra? Não é bem assim que as coisas funcionam. Existe nesses últimos 3 anos, então, do atual prefeito, ele teve uma parte que ele fez que foi interessante, que foi aumentar a base arrecadatória. Tudo bem que de uma maneira errada, porque, por exemplo, ele aumentou o IPTU, que é uma grande base arrecadatória do Rio de Janeiro, mas de uma maneira que onerou demais regiões, que onerou demais pessoas que não podiam e não estão podendo, não estão conseguindo dar conta de pagar o seu IPTU. Pontualmente a gente vai ter que rever alguns casos de aumento de IPTU, não tenha dúvida. Mas, e por outro lado, ele aumentou despesas com o pessoal. E não foi uma coisa que foi visível, por quê? Porque na época que o Crivella teve aquele problema, que ele foi quase o primeiro prefeito a sofrer o processo de impeachment, que as pessoas esquecem, mas a gente está aqui para lembrar, ele foi por pouquíssimos votos que ele não sofreu impeachment. Será que você vai ser a prefeita histórica nessa cidade? Porque o que a gente nota é que o Rio só perdeu, o estado do Rio só perdeu. Por exemplo, na década de 60, Brasília inteira saiu de dentro do Rio. Quer dizer, o Rio é uma cidade que ainda conseguiu ser vitoriosa, porque ainda existe bela, né, apesar de ser sofrida. É uma cidade que historicamente sofre, não é verdade? Quer dizer, esse deslocamento de eixo do Rio para Brasília foi mortal para o Rio de Janeiro. Primeiro que a gente absorveu a Guanabara, né, absorveu o ônus de ter que uma cidade metropolitana conviver com o estado que era completamente rural. Então houve ali um descompasso de desenvolvimento muito grande entre a capital urbana e o estado rural. E com o passar do tempo, o Brasil foi deixando de ser rural para se tornar urbano. Então as pessoas migraram do campo para a cidade. E o Rio de Janeiro não foi indenizado pela retirada da capital para Brasília. Foi assim, problema teu. E os servidores não trabalhavam para o Rio de Janeiro. Trabalhavam e produziam para Brasília. E recebiam de Brasília. Então nada disso serviu para alavancar economicamente o Rio de Janeiro. Então, assim, conforme eles foram se aposentando, o Rio de Janeiro foi ficando um lugar de idosos, como a gente foi falando, de rendas que servem hoje para sustentar seus familiares, mas não se renovou para produzir novos empregos para filhos e netos. A gente tem grandes desafios para a cidade, mas eu acredito que dá para a gente fazer. Por quê? Porque se a gente focar em educar o cidadão, que é uma prerrogativa do município, focar em dar ordem para a cidade, focar em ordem, não na repressão, mas em chamar realmente as pessoas, legalizar os negócios, cobrar que eles vendam mercadoria com nota, que prestem seus serviços de acordo com o município, desburocratizar a cidade, fazer a cidade o serviço, né? Uma cidade focada na inovação, no futuro, trazer parceria público-privada, atrair indústrias, empresas para o Rio, investir em empreendedorismo, fazer parceria com SESC, Senai, para qualificar as pessoas para novas vagas de emprego. O carioca ele é resiliente. O carioca, apesar de tudo, ele é um povo alegre, ele é um povo feliz, que recebe bem, que ama o lugar que ele vive e está cansado de, assim como eu passei em 2018 por essa cultura de cancelamento, com todas aquelas críticas que eu sofri, o Rio de Janeiro sofreu também, porque teve aí 4 governadores presos ou envolvidos com processos de investigação, corrupção, virou meme nacional. O Rio de Janeiro virou uma capital e um estado que hoje as pessoas zombam do carioca e do fluminense. Achincalham a gente, mas eu também sofri isso e mesmo sem merecer. Durante uma campanha
Cris, surgem cobras e lagartos. E os outros, as pessoas que vão concorrer contra você, vão querer levantar coisas do passado seu, porque, infelizmente, as campanhas no Brasil, tradicionalmente, não são elogiosas. E eu, quando fui pesquisar para fazer uma entrevista com você, eu vi que há alguns problemas onde você sofreu algumas injustiças. Você estava falando da injustiça do Rio. A injustiça foi com você. Em que pé está isso? Como que você vai resolver isso na hora da campanha, quando for aquele tiroteio? Cláudia, eu não devo nada. Não devo nada para ninguém. Eu tenho a verdade do meu lado. Por isso que eu não estou muito preocupada com que esses ataques que vão vir, eu acho até que são naturais da própria política. E tudo que eu passei foi tão violento há 2 anos atrás, me atingiu porque eu não estava esperando. E eu não sabia, de fato, que parte da imprensa podia ser tão canalha a ponto de inventar verdades, manipular verdades, inventar mentiras, para denegrir a minha imagem, para queimar a minha reputação da maneira que eles fizeram, com o único intuito de me cancelar politicamente. Porque eles conseguiram. Eu, de 82 mil votos que eu tive em 2014, passei para 10 mil. E essa pergunta que a Cláudia fez, com o brilho dela de sempre, e bem respondida por você, a gente vai adentrar no tema, passa por uma questão que nós temos que acabar com isso no Brasil. Nós temos que acabar no Brasil, por parte da imprensa, não quero generalizar, até porque eu faço parte de uma associação de imprensa, junto com a jornalista Cláudia Cataldi, e de você disparar notícias, por exemplo, dizer que uma pessoa foi indiciada por associação ao tráfico sem ter nem sequer um inquérito deflagrado, uma denúncia recebida por uma denúncia anônima. Por e-mail. Por e-mail, que nem o STF aceita isso, nem a OAB aceita. Se você for representar um advogado anonimamente, a OAB não aceita. Mas você fazer isso para acabar com uma reputação de uma pessoa por causa de política, por questões de interesse, né? Então você não pode fazer isso, porque quantos erros do judiciário nós tivemos? Tivemos trabalhadores que foram reconhecidos, mal reconhecidos em sede policial, e depois o próprio judiciário disse que aquilo foi um erro, que dirá mormente uma pessoa que não teve sequer o direito do contraditório da ampla defesa, anonimamente, que é uma covardia. Agora, inclusive, a delação premiada, ela tem que ser seguida de documentos. Não é mais só o cara falar por falar, né? Então, se entregar provas, mostrar, o Ministério Público Federal, Estadual, vai celebrar aquele acordo de delação. Mas se não tiver, não vai fazer. Que dirá uma denúncia anônima. Algo absurdo. E eu queria aproveitar também, aqui para não esquecer, aqui nós estamos com uma pessoa que primou pela terceira idade. Tinha programas concretos e o programa aqui a gente vai primar por isso, vamos cobrar questão da terceira idade, questão dos animais, questão do saneamento. Então é isso. Então eu queria aproveitar também para falar que isso é um absurdo, porque você pegar uma pessoa que era deputada federal, que tinha um projeto muito bom, as academias da terceira idade, todos, e você assassinar a reputação dela, uma tentativa covarde, porque usando a imprensa, sem dar o direito de depois, na mesma proporção, na medida da sua proporção, na medida daquela ofensa, que não foi provado, que aliás não teve nada, e você não dá o direito da pessoa. Não tive. Isso nós estamos falando de um Brasil que beira a algo perigoso, muito perigoso, porque se amanhã eu for contra o candidato B por um interesse político, usando a imprensa, um exemplo, e aquele jornalista que participa disso, ele tem que ser responsável por aquela informação. E eu quero lembrar também, Cláudia, a Cristiane Brasil, ela estava na eminência, salvo o melhor juízo, de ser nomeada ministra na época. E por causa de um procedimento trabalhista que, olha, eu nunca tive, mas assim, todo mundo está sujeito a ter um problema em esfera trabalhista. Aonde que isso, numa canetada, numa decisão do Estado juiz, pode impedir de um chefe de executivo nomear uma pessoa com esse tipo de problema? E a mídia
uma parte da imprensa pegou aquilo e se aproveitou daquilo para literalmente derrubar ela, para ela não ser nomeada. Então nós estamos vivendo algo muito perigoso. Essa questão toda das fake news, essa questão toda de determinados inquéritos, que as pessoas que são alvo desse inquérito, como foi o Eustáquio, né? O meu colega lá de canal, meu próprio pai, Você... mas um monte de gente. O que eu não consigo entender é como esse inquérito do Eustáquio foi parar no Supremo Tribunal Federal. Como pode um ministro, uma autoridade do Judiciário, liminarmente interferir no papel, no exercício discricionário do chefe do Executivo, pessoas que não têm nenhuma condenação criminal, como era Cristiano Brasil, que não tinha, como delegado da Polícia Federal, Cláudia, o Alexandre Ramage, que não tinha, não tem, e monocraticamente vem o Judiciário e numa canetada tira dessas pessoas e do chefe do Executivo. Podemos criar até uma crise institucional de poderes. Eu quero trazer o teu pai aqui, Cristiane, para debater sobre o critério de escolha dos ministros do Supremo, que é um critério político-jurídico, diferente lá um pouco da Suprema Corte Americana, que lá são 8 juízes da Suprema Corte, mais um juiz-chefe, mas lá, se você tiver um problema com o ministro, como já tivemos aqui, as revistas noticiaram ministros, inclusive, em delações, em questões de, por exemplo, amizade próximas àqueles que foram soltos e tudo mais. Lá isso, com certeza, é um mecanismo de poder você destituir um ministro. E aqui nós temos que debater no Congresso Nacional, temos que rever a questão da vitaliciedade desses ministros. Eu sou a favor que eles tenham 5, podendo ser prorrogado ou não, mais 5 anos, tirar essa questão só do critério político-jurídico, colocar um critério jurídico. Vamos ver quem foi notável conhecimento jurídico e reputação ilibada. Tudo bem, mas o notável conhecimento jurídico tem que ser de verdade e fato. Não é com livro plagiado, não é com questão de marketing só, é ver quem é aquele ministro que está pretenso candidato a ministro ali, que está querendo passar pela sabatina do Senado, no Congresso. A gente tem que fazer um debate isso com a população, porque senão nós vamos estar à mercê, vamos estar nas mãos de decisões políticas e não jurídicas. Esse critério da escolha dos ministros, meu pai tem batido muito nisso e eu acompanho o pensamento dele. Eu penso que temos que mudar isso no Congresso. Mas para mudarmos qualquer coisa que diga respeito ao judiciário no Congresso, é preciso que a gente entenda um mecanismo. Tanto a Câmara quanto o Senado hoje são presididos por pessoas que têm investigações e processos já em curso no Supremo. Essas pessoas, tanto o Rodrigo Maia quanto o Davi Alcolumbre, portanto, não têm liberdade para peitar os ministros como poderiam ser peitados, porque chega lá na frente, os ministros mandam recados para os seus lobistas, que são seus escritórios afiliados ali, para dizer aos presidentes da Câmara e do Senado o seguinte: se você abrir o procedimento contra mim lá, se você insistir em passar projetos que vão tirar poderes do judiciário ou que vão investigar as nossas condutas, nós vamos botar vocês presos como acabamos com a vida do Eduardo Cunha. Então, fica muito difícil para a Câmara e o atual presidente do Senado iniciarem qualquer movimento de limpeza do judiciário nessas condições. Uma coisa que eu sempre... Aí já é uma tese minha, que eu sempre falo para o meu pai. Nós temos um tripé que está lá na Constituição, que é um tripé de poderes que é o que sustenta o nosso Estado, que é que se harmoniza, né? O judiciário, o legislativo e o executivo, formando tipo um banquinho onde é a nossa base do nosso Estado. Em 2005, com a denúncia do meu pai do mensalão,
e tudo que aconteceu, condenações e processos, etc., nós tivemos uma limpa no legislativo e acabaram acontecendo reformas políticas que fizeram com que nós tivéssemos uma renovação no legislativo. Tá? Então, tem que ser feita uma limpeza no judiciário. Hoje, o poder mais corrupto, na minha opinião, é o judiciário. E isso que você está falando está sendo corroborado Desculpa. Cláudia Cataldi, pelas notícias que nós estamos vendo aí. Vendas de sentença na Bahia, né? Questão de buscas e apreensões aqui no Tribunal de Justiça do Rio. Claro, sou a favor de que todos se defendam, né? Porque são juízes, embargadores, que são ministros, vão se defender, direito contraditório. Agora, o que nós estamos vendo é uma intensificação de purificação nesse poder judiciário, né? Escândalo, tivemos um juiz federal agora preso em São Paulo, que tentou, parece que, jogar o celular dele na privada. Juiz federal tentar jogar o celular dele na privada, preso. Isso é muito ruim. Tivemos um juiz, inclusive, que foi flagrado dirigindo um bem apreendido de um investigado. Esse juiz não foi preso, mas se fosse um advogado, se fosse um policial, estaria preso. Tem muita gente séria no Poder Judiciário? Tem. E eu conheço alguns, pelo passado, pelo histórico, né? Pela pessoa que é, pelas decisões coerentes. Tem muita gente séria. Inclusive tem gente séria no Judiciário que já me disse o seguinte, desembargador me disse o seguinte: Azenha, eu sou juiz, eu falo no processo, eu não sou influenciado pela imprensa e nem por nada que eu veja que tem uma conotação política. Se eu quiser ser candidato, eu largo a toga e vou ser candidato. Mas quando me aposentar, nós estamos num país da hipocrisia. Porque tem gente aí que, se for revirar o que já fez e o que tem de errado aí, vai cair a República. Olha o que aconteceu com o juiz, o Witzel, está em vias de ser preso. Como é que ele me permite que a mesma estrutura de tal Mário Peixoto, que abastecia a corrupção do Sérgio Cabral, continue no governo dele? Ele não trocou as pessoas, não trocou os esquemas. Eu posso muito bem ficar 7 dias por semana, 24 horas por dia trabalhando pela prefeitura, até porque, de tudo que eu sofri, depois de tudo que eu passei, eu vou mostrar, vai ser no trabalho, que tudo que falaram de mim, tudo que mentiram a meu respeito, vão ter que engolir de volta. Rio de Janeiro vai ser motivo de orgulho para todos os cariocas que escolheram morar aqui. A gente vai mudar a cara dessa cidade, juntos. Eu sendo a primeira mulher que pode ser escolhida. Hoje eu sou pré-candidata, mas se o povo me escolher, se Deus me permitir, a gente muda a história dessa cidade.